Olá, queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, onde anteriormente nós lemos o capítulo 1 do livro de Gênesis, onde a Palavra de Deus nos ensina aonde tudo foi criado, de que forma foi criada, até a criação do homem, aonde foi o sexto dia. E Deus, no capítulo 1, termina dizendo que ele observou a sua obra e viu que tudo era bom. Isso trouxe alegria ao coração de Deus e isso trouxe satisfação. É como eu e você quando fazemos uma tarefa, algo que nós temos a cumprir e nós olhamos no final daquela tarefa concluída e o nosso coração se enche de alegria. Dizemos, ufa, consegui cumprir a minha tarefa até o final. Olha como tudo ficou organizado, olha como tudo ficou perfeito. Deu trabalho, mas a satisfação de ver tudo perfeito conforme nós sonhamos, conforme nós desejamos e planejamos, é muito bom. E assim foi com o nosso amado Deus. Ele olhou a sua obra e ficou feliz. No capítulo 2 do livro de Gênesis, a palavra do Senhor começa nos dizendo assim: E dessa forma foi concluída a criação dos céus e da terra com tudo que nele existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus, no sétimo dia, depois que terminou a sua obra, ele teve um período de descanso, porque todo aquele trabalho que ele tinha feito tinha dado satisfação, mas com certeza um certo cansaço também. E ele descansou, diz a palavra. Da mesma forma eu e você, querido, nós temos que ter o nosso tempo de descanso. Vivemos dias difíceis onde o ser humano trabalha muitas vezes de segunda a segunda. Dependendo da época do ano, as pessoas estão euforicamente trabalhando. E muitas vezes não tiram um tempo para descanso. Muitas vezes você conversa com pessoas que se sentem esgotados, porque falam, ai, não aguento porque não tenho tempo de descanso e tem que trabalhar. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos descansar, tirar um dia de descanso. Assim como Deus fez, devemos também nos atentar, se às vezes não estamos indo além do que deveríamos. A palavra do Senhor continua dizendo: esta é a história da origem dos céus e da terra, criados por Deus. Deus é o Criador de tudo. Ainda não havia vegetação nem sementes que houvesse brotado na terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia seres humanos para cultivar a terra. Mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então tudo era perfeito. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele tornou-se um ser vivo. Fomos moldados por Deus. Adão, lá no início, o primeiro homem, foi moldado pelas mãos de Deus e soprado em suas narinas o fôlego de vida. Plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimentos. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se você não sabia, no centro do jardim existiam duas árvores importantes. Uma era a árvore da vida que era acessível ao homem. Ele comeria desse fruto e ele não teria morte, porque a árvore da vida traria vida sobre ele. Agora, a outra árvore plantada no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes nós vemos aí nos desenhos animados ou nas ilustrações feitas,
as pessoas colocando uma maçã, né? A Eva com a folhinha no meio ali dela para tampar a sua intimidade e a maçã na outra mão, né? Com a serpente enroladinha na árvore. Não era uma maçã, meu querido. Chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Existiam duas árvores especiais. Uma era acessível ao homem, a árvore da vida. A outra, do conhecimento do bem e do mal, ela era proibida de ser tocada. Diz aqui a palavra assim, ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. Gênesis, no capítulo 15. Versículo 16. E deu-lhe a seguinte ordem. Ordem. Quando nós recebemos uma ordem, nós devemos cumprir a ordem que recebemos. Porque muitas vezes, quando não obedecemos aquilo que nos é dito, nós entramos em sérias complicações. E aí diz a palavra do Senhor. Deus deu a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer desta fruta, certamente morrerá. Então ele não falou nada sobre a árvore da vida. A árvore da vida era acessível. A árvore da vida seria como o nosso botox, o nosso colágeno, a nossa vitamina diária para que o nosso corpo funcione bem. As cirurgias plásticas, de repente, de rejuvenescimentos, né? Os procedimentos de rejuvenescimento. Bastava você comer uma fruta da árvore da vida e ali você teria vida. Você não envelheceria, você não morreria. E esta árvore não foi proibida comer. Então o homem tinha acesso a isso. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem ao homem, que ele jamais poderia comer da outra árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que ele comesse, ele certamente morreria. E a palavra de Deus diz que, Gênesis capítulo 18, depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho. Então até aqui não tinha aparecido Eva ainda, o homem era só. Far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Então, mulheres, vocês foram feitas por Deus para serem ajudadoras, auxiliadoras dos homens, companheiras. Foi com esse propósito que Deus nos criou. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Então Adão tinha esse trabalho lá, de dar nome aos animais. E assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e aos animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então ele dava lá o nome para o leão. Aí ele falava, ele vai chamar leão. Então se ele tem uma companheira, vai chamar leoa. E ele foi dando nome a todos os animais. E diz que Deus fez o homem cair num sono profundo. A primeira anestesia geral que ocorreu foi lá no Jardim do Éden. E Deus anestesiou Adão numa anestesia geral. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele, fechou o lugar em que ficava a costela. E dessa costela o Senhor fez uma mulher e a levou ao homem. E então o homem disse, esta sim. Ele olhou para aquela mulher bela, formosa, ficou maravilhado e disse, é parte dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher. Ou em outras traduções diz varoa, né? Porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne.
Aí entra a questão do matrimônio, algo constituído por Deus, algo muito importante, muito sério. Casamento não é brincadeira, é coisa séria. Quando você se casa, você deve pensar muito bem com quem casa. Quando você se casa, você deve entender que é até que a morte os separe. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, por quê? Porque eles estavam num estado de inocência. Eles não tinham maldade no seu coração, o pecado não existia ali no Éden. Apenas havia a paz de Cristo reinando sobre eles e o relacionamento do homem e da mulher com Deus. Um relacionamento com um amigo, com um pai que vinha todas as tardes e se relacionava com eles, conversava com eles. Assim foi que Deus criou a humanidade. Ele tinha o desejo de se relacionar conosco. E de tudo isso apenas o Senhor tinha dado uma ordem: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquele fruto. Não toque naquilo. Apenas essa restrição vocês têm. O restante, vocês podem gozar de alegria, paz, felicidade, desfrutarem um do outro como casal e serem felizes. E aqui termina o capítulo 2 do livro de Gênesis. Então, para que você entenda o início da criação e como tudo se formou, e viu Deus que tudo era bom.